Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Olá, meu intérprete querido, tudo bem? Qual é o sinal de crônica mesmo? Ah, beleza! Bora lá conhecer os objetivos da aula? Então aqui, ó, identificar a finalidade, os elementos constitutivos da crônica, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E estabelecer a relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto. Para isso, vamos refletir um pouco sobre: será que o jornalismo influencia a opinião pública diariamente? O que você acha? E outra, através de notícia, reportagens, entrevistas, charges e outros gêneros do discurso, será que ele influencia? Com certeza! E aí, você já pensou como a literatura também está presente nas redações de jornais? Por exemplo, uma crônica. Tem gente que até fica aguardando a crônica que será publicada naquele veículo de comunicação. Sim, e também nós tínhamos lá no começo, né, quando surgiu a imprensa no Brasil, publicávamos o quê? Os romances, né? E a técnica era de folhetim. Eram publicados no rodapé da página. Muitos romances foram publicados assim. Então, com o objetivo até de vender mais jornais, o que eles faziam? Publicavam em capítulos. E daí também surgiu a técnica do folhetim. A crônica tem os seguintes constituintes, ou seja, como ela é formada, como ela é constituída. Então, além de ser um texto de circulação diária, né? Modernamente em blogs também tem, portais de notícias, né? É uma narrativa que pode pertencer tanto ao campo literário como ao campo jornalístico. E relata o quê? Algo da vida cotidiana. Será que o fato de você escolher uma praça de alimentação, um ambiente gourmet pode dar uma crônica? Eu e minha equipe aqui achamos que sim. E você, o que você acha? Tudo do nosso dia a dia dá uma crônica? O que você falaria sobre esse mote, por exemplo? A narrativa pode pertencer, então, à linguagem jornalística ou à linguagem literária, mas ela tem que ter o quê? Cuidado com a linguagem. Então, a linguagem é sempre como? Muito clara, muito coesa. Por quê? Porque eu quero atingir o maior número de leitores. Para isso, eu faço com que tenha poucos personagens, né? Por exemplo, eu e mais alguém. É uma narrativa breve. E eu te apresento agora uma simples folha de papel. O que se pode inferir do título? Já no título. O que uma crônica com esse título te sugere? Uma simples folha de papel. Vamos lá conhecer? Então, atenção à leitura. Ontem, num programa da TV, discutíamos entre escritores e jornalistas o drama do papel em branco na máquina. E, diante dele, o pobre de nós, obrigados a espremer o juízo até produzir qualquer coisa que encha as laudas necessárias e possa ir para a impressão. Acho que essa angústia existe desde que o primeiro escriba de cuneiforme, na Mesopotâmia, se afligia por uma ideia a gravar no tijolinho fresco. E depressa, antes que o barro secasse. Ou o emissário real, no Egito, diante do papiro virgem, rabiscando tentativamente um começo de hieróglifo, sem saber o que contar, a mensagem para o faraó. Atividade 1. Preparado? Sempre, né? Então, olha só. Releia o texto e responda as duas proposições. Proposição A e proposição B. Quem narra esse texto? Conseguiu identificar? Qual é o tema apresentado nas linhas inaugurais desta crônica? Você reconhece já no primeiro parágrafo algum conflito motivador? Tem algum probleminha ali que motivou? Ó, vou dar um spoiler aqui, ó. Ontem, num programa de TV, discutíamos entre escritores e jornalistas o drama do papel em branco na máquina e diante dele, o pobre de nós,
Obrigado a esse primeiro juízo a te produzir qualquer coisa que encha as laudas necessárias e possa ir para a impressão. Já nesse começo, você consegue identificar algum conflito? Pescou, né? Que eu sei. E na letra B? Você acha que os textos jornalísticos que circulam em jornais e revistas podem ser considerados boa literatura? Será que há algum impacto desses textos na vida do leitor? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei! Vamos gabaritar a atividade? Olha só! Quem narra esse texto? Então, a voz narrativa da crônica se realiza como primeira pessoa do plural e fala de uma coletividade, de uma categoria. O tema apresentado nesse preâmbulo se debruça sobre o quê? Isso mesmo, sobre a crise da escrita. Eu até quase te dei um spoiler ali. E o que você observa?
que os profissionais que fazem uso da escrita, né, no seu ofício passam por isso. Então ele resgata lá, ó, voltando aqui no texto, ó, ele resgata o quê? Toda essa questão desde quando? Desde que começou lá com o escriba, depois, ó, no tempo do papiro, tá? E veja, em diferentes superfícies, né? Era no tijolinho, depois no papiro, né? Então, o que se observa aqui? Um resgate também desse problema, né? O que eu vou colocar no papel? E o conflito motivador, o que ele desencadeia, então? O que vou colocar no papel? As reflexões da narradora. Já na letra B, eu te pergunto, você acha que os textos jornalísticos que circulam em jornais e revistas podem ser considerados boa literatura? Será que há algum impacto desses textos na vida do leitor? Então veja, esses textos, né, que circulam em jornais e revistas são o quê? Metalinguísticos, e eles dialogam profundamente com o quê? Com a cultura urbana, né? E o que é a metalinguagem, vamos assim explicar? É a linguagem falando da própria linguagem. Então, olha só, com a atualidade, com os meios de comunicação, né, esses textos são literários e impactam, sim, na opinião pública. Então, a gente pode colocar dessa maneira aqui no gabarito. Continuando a leitura, vamos lá? O curioso é que nem sempre esse esforço de última hora sai um resultado pífio. Às vezes, depois de minutos e minutos de indecisão e bloqueio, brota de repente uma ideia que é um clarão. O escriba bate freneticamente na máquina, tentando forçar os dedos a uma marcha mais veloz que a dos miolos. E em pouco ele entrega à oficina a sua melhor reportagem do mês. Quando esse branco se dá na produção de livro, não tem tanta importância. O romance espera, o conto espera, e o poema só nasce na hora que quer. O jornal, que vive à custa do cotidiano e é voraz por fatos atuais e comentários sobre esses fatos, mal se consolando com projeções sobre o futuro ou meditações sobre o passado. O jornal é que é o grande tirano, ele é como um alto forno de usina siderúrgica, que não pode se apagar nunca e exige dia e noite combustível, minério e atenção infatigável dos seus alimentadores e manobreiros. Aliás, para fazer justiça, não é propriamente o jornal o nosso tirano. O déspota implacável é mesmo o público, de quem o jornal é apenas o humilde, solícito serviçal. O público é quem dá a sentença de vida e morte. O público é que boceja ou aplaude. Ele é quem recorta com amor o tópico feliz. É ele que amarrota a folha enfadonha a caminho da cesta. Nessa trêmula serventia vivemos todos os que dependemos da fera e por isso abajulamos. Hesitamos num fraseado, trocamos um verbo mais incisivo por outro mais amenos, polvilhamos com um sal de malícia qualquer flagrante inocente. Descobrimos interpretações sutis ou sublinas para o que seria apenas maçudo e incolor, sem o osso intempestivo e inuendo. Mas quanto equilíbrio e cuidados são necessários para não se transpor o frágil limite da vereda dos fatos e não se cair no perigoso terreno da invenção? Às vezes, basta insinuar que o figurão sorriu antes de dar a sua resposta e se derruba todo num laborioso esforço de credibilidade, em hora de crise política. Há um ditado que diz: o papel leva tudo. O mais certo seria dizer: o papel, no caso o jornal, leva a tudo. Todo o bem e todo o mal do mundo podem nascer de uma folha de diário, um telegrama falsificado, uma frase apócrifa. Já desencadearam guerras e continuarão desencadeando. Gostou? Está disponível aqui, ó, na cronicabrasileira.org de Raquel de Queiroz. Percebeu quanta reflexão sobre o texto escrito? Sublime, né? Sobre a autora,
Estão aqui a Raquel de Queiroz, que é tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista e importante o quê? Dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção nordestina, foi a primeira mulher a ingressar na ABL, Academia Brasileira de Letras, lá nos idos de 1977. E a primeira a ganhar o Prêmio Camões. Então aqui, ó, umas imagens da nossa iconografia para você conhecer um pouquinho mais. Com isso, chegamos à atividade 2 e olha a proposta. Quero que você reflita sobre o recorte do texto e responda. Aliás, para fazer justiça, não é propriamente o jornal o nosso tirano. O déspota implacável é mesmo o público, de quem o jornal é apenas o humilde, solícito serviçal. Tenho duas proposições, A e B. Vamos acompanhar a A. Considerando o contexto, o que você acha que significa a palavra em destaque? Observe que eu destaquei em negrito déspota e eu quero saber o significado desta palavra. Na letra B, você concorda com a opinião emitida no texto? Faz aí que eu te aguardo aqui. Gabaritando contigo a questão, na letra A, déspota é sinônimo de tirano, né? Esta é a palavra retomada anaforicamente por essa substituição lexical. Então, evitando o quê? A repetição, a redundância e mantendo o sentido original. Ambas as palavras se referem ao abuso, à arbitrariedade e ao autoritarismo. Na letra B, perguntei se você concorda com a opinião emitida do texto, né? Nós sabemos que é uma resposta pessoal, mas veja, percebe-se que o público é implacável, pois não há limites para a interpretação.
E com isso chegamos também à atividade 3, só para os seus olhos? Não, para fazer também, então vamos lá. Nessa trêmula serventia vivemos todos os que dependemos da fera, e por isso abajulamos. Hesitamos num fraseado, trocamos um verbo mais incisivo por outro mais ameno. Polvilhamos com um sal de malícia qualquer flagrante inocente. Descobrimos interpretações sutis ou sublinhas, para que seria apenas maçudo incolor, sem o osso intempestivo e inuendo. Então a ideia agora é o quê? Escolhe alguém, convida um colega para formar uma dupla. Pronto? Tá. Daí o que eu quero? Que você considere o recorte do texto e defina o sentido das palavras em destaque, apontando as figuras de linguagem que colaboraram para a construção de sentido do texto. Então, várias figuras de linguagem, né? Metáfora, metonímia, antítese, hipérbole, lembrou? Então, você vai me dizer quais dessas, e dentre outras, né, que colaboraram. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, tá tudo feito aí? Conversou com o colega? Deu tudo certo? Então vamos lá. Hesitar, ficar em dúvida, incerteza, perplexidade. Sibilino, difícil de entender, obscuro, enigmático. E inuendo, insinuação indireta, sugestão. Então, quando eu digo dependendo da fera, eu estou usando o quê? Uma metáfora, né? Quando eu digo que alguma coisa é. E aí, ó, polvilhamos com um sal de malícia qualquer flagrante inocente. Veja, a ironia aqui presente, né? Sem o osso intempestivo. Então, temos uns exemplos aqui, ó, dessas figuras de linguagem. Metáfora e ironia. Então, ó,
o osso intempestivo, né? Olha a ironia que tem aí. Desafio, gosta de desafio? Bora lá conhecer um? Então veja. 1. Por que há pessoas que tiranizam os redatores de jornais? 2. Você acha que o público é mais déspota do que o chefe do jornal? 3. Qual é o melhor exemplo de o papel, no caso o jornal, leva tudo? Todo o bem e todo o mal do mundo podem nascer de uma folha de diário? Então, forma um grupo e os grupos podem apresentar opiniões diferentes. Então é importante chegar a uma conclusão de que as notícias, crônicas de texto e até mesmo fake news têm um papel muito importante sobre as pessoas. No Mão na Massa, a ideia é que você forme grupo de até 4 alunos, construam uma crônica que represente o momento atual e com base em algumas consequências causadas por uma fake news, né? Então, momento atual e fake news. E aí discutam sobre os acontecimentos comuns, decidam sobre qual o problema e irão retratar no texto. Não esqueça, crônica é um texto literário, narrativo, aberto à ironia e ao humor. O que aprendemos? Identificamos a finalidade, os elementos constitutivos de uma crônica, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e estabelecemos a relação causa e consequência entre partes dos elementos do texto. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.